Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse instante. E o nosso desejo é que o Espírito Santo ilumine a nossa vida, a nossa mente, para que possamos entender a palavra de Deus, para sabermos em que momento nós nos encontramos na história, porque Deus quer se revelar a nós, Deus quer falar ao nosso coração e nós precisamos estar abertos para essa influência. Mas quero pedir para você, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe se você que já é inscrito, deixe o seu like para que dessa forma a mensagem de esperança de Deus possa alcançar muito mais corações para a honra e glória do nome de Deus. Olha só, nós vamos falar de um assunto hoje fenomenal. Nós vamos conversar sobre a Revolução Francesa. A França, ela está aqui contida no Apocalipse. E aí muitas vezes a gente não estuda, não conhece, mas está aqui. E aí você já deve ter escutado falar sobre a Revolução Francesa. O que foi isso no contexto bíblico? O iluminismo, a idade da razão, tira Deus de cena e coloca o ser humano. O que isso quer dizer para nós? E a Bíblia traz informações com relação a isso, e especialmente é o Apocalipse. Por isso, esse é um livro que nós precisamos conhecer. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor tem iluminado a nossa mente, tem nos dado compreensão sobre a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, Santo e Bom Espírito, para que a Tua verdade faça parte da nossa vida e da nossa compreensão. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Olha só, aqui está, capítulo 11, nós já lemos um pouco, capítulo 11 do livro de Apocalipse, mas agora nós vamos focar muito mais na Revolução Francesa. Nós vamos ler, então, até a partir do verso 2, diz assim: mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, não meça, porque foi lhe dado aos gentios. Este, por 42 meses, calcará a pés a cidade santa. 42 meses, 1260 dias, que na profecia é 1260 anos. Aí o verso 3 vai dizer: darei as minhas duas testemunhas que profetize por 1260 dias vestida de pano e saco. Ou seja, é o mesmo período, e aqui está falando que as duas testemunhas de Deus estaria profetizando durante 1260 dias, que são anos, vestida de pano de saco. Isso é uma expressão de que essas duas testemunhas que nós já vimos, que é o Velho Testamento, o Novo Testamento, é o Antigo e o Novo Testamento, que são testemunhas de Deus verdadeira, e aí elas estão profetizando vestida de pano de saco. Isso quer dizer que elas foram humilhadas durante esse período, e esse período ele corresponde a um período na nossa história que começou em 538, quando a igreja dominante, aqui a gente compreende que é a igreja romana, e aí essa igreja, ela recebeu autoridade, e ela comandou por um período de 1260 anos. Ela só foi perder esse poderio todo quando, na Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte mandou o seu general Berthier em fevereiro e prendeu o Papa Pio VI em Roma e o levou exilado, e ele morreu no ano seguinte numa cidade que é em Valência, lá na França. Ou seja, a Bíblia traz essas verdades para nós entendermos. Foi esse período, e aqui o texto continua dizendo, para a gente entender, para a gente ir na sequência, para a gente descobrir qual o papel da França na história do planeta e na história bíblica. Nós vamos entender isso, e diz assim o texto bíblico: se alguém pretende causar-lhe dano, sai-lhe fogo. Isso das duas testemunhas, da boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade, as duas testemunhas, que é o Velho e o Novo Testamento, para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos ou pragas.
tantas vezes quanto quiserem, porque é a palavra de Deus, o que ela fala se cumpre, o que Deus diz acontece. Elas são as duas testemunhas de Deus, elas falam exatamente dessa verdade da palavra de Deus, porque Jesus diz que a Bíblia testifica dele, fala dele. Então nós precisamos entender o texto bíblico. Aqui, verso 7, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e as matará, e o seu cadáver ficará estendido na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Se a palavra de Deus, ela testifica de Jesus, e essa palavra ela foi destruída, ela foi abandonada, ela foi queimada. Isso quer dizer também que Jesus simbolicamente foi crucificado quando isso aconteceu. Mas olha só, nós precisamos entender agora aqui o que aconteceu. Surge uma besta do abismo. Essa besta nada mais é do que a França. Besta significa poder ou reino, significa reino. E aqui surge a França com essa característica do abismo e faz isso aqui. Por quê? Porque essa cidade espiritualmente chama como Sodoma e Egito. Nenhuma nação tem todas as características para assumir essas duas características que é trazida aqui, que espiritualmente é o Egito e Sodoma. Vamos lá, na Revolução Francesa, onde a Assembleia Constituinte, o único país que decretou que Deus estava morto. Então, isso aqui é uma afronta direta, isso aqui é ateísmo, é uma afronta direta contra Deus. O que o Egito fez? Quando Moisés foi falar com o faraó para libertar o povo de Deus, o faraó disse de uma forma orgulhosa: quem é Deus para que eu deixe o povo ir? É a mesma postura, ou seja, Deus para mim não é nada, Deus morreu. E foi o que os iluministas, na época da Revolução Francesa, fizeram. Eles, na sua Assembleia Constituinte, decretaram que Deus estava morto. E sabe o que mais? Por que Sodoma? Sodoma é conhecido pela sua licenciosidade, a sua questão sexual, sem pudor, sem nenhuma moral. O sexo era tudo de mais importante que se tinha em Sodoma. E na Revolução Francesa isso aconteceu, porque agora na Revolução Francesa o centro de tudo era o ser humano. Para se ter uma ideia, quando você pode ir nos anais da história, foi colocado e trazido uma mulher e decretado que aquela mulher, ela representava o Deus de todo o povo da França. Deus estava morto, o Deus dos trovões que as pessoas acreditavam, mas agora o Deus da razão, representado pelaquela mulher, que era uma mulher bonita, e eles trouxeram com muita pompa, e as pessoas agora festejavam, se alegravam, fazia tudo isso para reverenciar agora essa deusa da razão, que foi levada e colocado na Catedral de Notre Dame. E aí foi exaltado, ou seja, a razão acima de Deus. Então aqui a gente percebe que cunha de forma exata com a França na sua Revolução Francesa. E o que aconteceu na Revolução Francesa? Foi um período terrível que aconteceu para esses nossos irmãos que são humanos da França. Foi terrível. E aí nós temos uma perseguição contra os cristãos de forma absurda desde o século XVI. E aí culminou aqui no início do século, no final do século 17, início do século 18. Ou seja, nós podemos compreender isso, que isso foi aqui uma mensagem que a Bíblia traz. E aí, aquela idade da razão, o iluminismo, sabe, que era cunhado por dois partidos, vamos pensar assim, ou dois grupos, os jacobinos e os girocinos, ou seja, esses dois grupos que eles fizeram a revolução, mas eles começaram a brigar entre si. Por quê? Porque os jacobinos, eles eram mais radicais, quanto o outro grupo, os gerosinos,
eles eram mais tradicionais, mas todos envolvidos na Revolução Francesa. O que aconteceu? Quem comandava o grupo daqueles que eram revolucionários, que queria destruir todos aqueles que se colocassem contra a Revolução Francesa, qualquer que fosse esse, inclusive o próprio rei foi morto na guilhotina, sabe? Eles mataram muitos que se diziam também católicos da época, e aí todos que se diziam cristãos, ou que tinha fé e que era contra a Revolução, também eles sofreram. E aí o que acontece? Mas Robespierre, que era o grande líder também dos jacobinos, também foi morto. Ou seja, era uma balbúrdia, era uma confusão completa. Por quê? Porque na verdade, para você ter uma ideia, esse povo pegou a Bíblia e junto com outros livros cristãos e queimaram e decretaram que Deus estava morto. Ou seja, foi tirado as duas testemunhas, elas agora foram tiradas do povo, e aí aconteceu um grande declínio. Ou seja, tirou-se a proteção de Deus e aconteceu grandes problemas na sociedade francesa da época. Mas aí o texto até ele continua dizendo para nós aqui, ele vai continuar falando aqui algumas coisas interessantes. Então muitos dentre os povos, verso 8, verso 9, tribos e línguas, nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Ou seja, as duas testemunhas, a palavra de Deus foi jogada no lixo, mataram a palavra de Deus. Mas o texto diz assim, ó, os que habitam sobre a terra se alegraram por causa deles, realizarão festas e enviarão presente uns para os outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Ou seja, a palavra de Deus, ela fala a verdade, ela diz dos meus erros, e muitas vezes o ser humano não quer ouvir os erros, então atormenta as pessoas. A palavra de Deus diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus ou a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa é a palavra de Deus. Mas o texto diz, mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os seus pés, e os que viram sobreveio grande medo. Ou seja, a palavra de Deus, depois de um período muito curto, 3 anos e meio mesmo, a Assembleia Constituída teve que voltar atrás e dizer que Deus não estava morto. E aí a palavra de Deus, a partir de 1816, com o surgimento da imprensa, a palavra de Deus foi disseminada para o mundo todo. Ou seja, ela recebeu vida agora, e a palavra de Deus está aí no mundo todo. Então, queridos, a palavra de Deus é a verdade. Até a Revolução Francesa está contida aqui na palavra. Já dizia essa besta, que é esse poder, esse reino que surgiu do abismo, fez guerra contra a palavra de Deus e venceu por pouco tempo, porque em seguida ela saiu forte, saiu com muito poder, quando agora a imprensa, por Gutenberg e outros, começaram a trazer a mensagem a partir de 1800. Então a palavra de Deus, ela recebe e ela tem o poder de Deus para ir muito mais além. A palavra de Deus pode transformar a sua vida e a minha. Por isso eu e você precisamos aprender a cada dia da palavra. Cada dia nós precisamos passar tempo com a palavra. Como está a sua vida? A palavra de Deus tem sido o centro da sua vida? Você tem buscado compreender a palavra de Deus a cada dia? Se você assim o fizer, Deus vai transformar a sua vida, para que eu e você possamos escolher o lado vencedor, que é o lado de Cristo. Que Deus te abençoe, que juntos possamos escolher a palavra de Deus, que ela faça parte da nossa vida, para que ela traga libertação a cada um de nós. E vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a confiar. O Senhor guiou a história até aqui, o Senhor continuará guiando. Nós confiamos nisso, em nome de Jesus. Amém.